Amém, igreja? Amém. Então vamos lá, quem está pronto aí? Amém. Vamos começar com o quadro escatológico. Tiago vai colocar aí o quadro escatológico. E aqui o Espírito Santo vai me guiando. O que é escatologia, pastor? Escatologia é o estudo do fim dos tempos. Então, vamos pedir ajuda ao Espírito Santo. Diz, Espírito Santo, me ajuda a compreender o estudo de hoje em nome de Jesus. Eu peço que você não se distraia, não pega celular, a não ser que seja para testificar a Bíblia ou para anotar alguma coisa em bloco de nota. Lembra, nesse exato momento você está numa sala de aula. Amém? É uma sala de aula hoje aqui, vai ser um pouco diferente do culto de domingo, mas Deus vai agir da forma que Ele quer. Então, no quadro escatológico, é esse aqui. Eu não sei se vai dar para todo mundo ver, os que estão lá atrás. Dá para enxergar aí? Então a gente vê aqui a cruz que representa Cristo. Está dando para ver aí? A cruz representa Cristo. Isso é o quadro escatológico. E aqui, eu não sei se vocês conseguem enxergar, tem um nome igreja. Quem consegue enxergar para eu ver que está bom com a vista aí? Kaique não consegue não, né, Kaique? Vai precisar fazer exame de vista. É brincadeirinha, mas é porque é pequeno para a distância, está muito longe. Mas aqui tem o nome igreja, aqui tem o nome, aqui tem 01, 02, tribulação, 03, retorno de Cristo com a igreja, 04, período milenar, e aqui no final tem o nome eternidade. Ou seja, esse é o quadro escatológico para vocês entenderem daqui para frente o que vai acontecer dentro da escatologia. Escatologia é um estudo sobre o futuro. Apesar de que hoje a gente vai estudar algumas coisas um pouco diferentes, mas eu estou trazendo primeiro como uma ampliação aqui para você entender. Por que tem a cruz? Porque a cruz representa a primeira vinda de Cristo. Jesus não veio a primeira vez? Qual foi, pastor, o propósito da primeira vinda de Cristo? Foi tirar o pecado do mundo. Está escrito em João capítulo 1, versículo 29. Pode colocar aí tirar a tela e depois volta novamente a tela. Tem que ser rápido. Diz assim, ó. Lê aí comigo, por favor. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele. E disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, primeiro, a primeira vinda de Cristo está relacionada a tirar pecado. Estou entendendo? A primeira vinda de Cristo foi para tirar o pecado do mundo. É por isso, pode voltar lá para a tela, quando o pregador convida alguém para confessar Jesus como Senhor, é necessário, porque as Escrituras Sagradas ensinam isso. As Escrituras Sagradas ensinam sobre arrependimento genuíno, confissão de pecado para que nós possamos ser perdoados. Então, quando o pregador diz assim, quem quer aceitar Jesus como seu Senhor? Ele está convidando você para que você arrependa-se dos seus pecados e ali seus pecados sejam depositados na cruz de Cristo. Ou seja, os seus pecados, todos os seus pecados do passado, no momento que você faz a escolha de entregar a sua vida a Jesus, que há um arrependimento genuíno, que você levanta a sua mão, seja num culto, seja num estudo, seja em um lugar, que você faz aquela confissão de fé, naquele exato momento todos os seus pecados são perdoados. Amém? Então é isso que acontece. A primeira vinda de Cristo está relacionada a perdão de pecado. Foi a primeira. A primeira vinda de Cristo está relacionada a perdão de pecado. Por que eu estou falando da primeira? Porque, segundo a Bíblia, ele vai voltar pela segunda vez. Amém? A primeira já aconteceu. Mas ele vai voltar pela segunda vez. Então, a primeira vinda de Cristo está relacionada a perdão. A humanidade precisa receber o perdão. A humanidade, irmão. Lá fora as pessoas elas estão perdidas. Se elas morrerem hoje, a alma delas irão para o inferno.
As pessoas que fecham os olhos sem a confissão de Jesus Cristo como Senhor da sua vida, sem provar o novo nascimento, se elas morrerem, elas vão para o inferno. Elas estão fadadas ao inferno. E segundo as Escrituras Sagradas, depois que a pessoa fechou os olhos e morreu, e a alma deixou o seu corpo, se ela morreu sem Cristo, ela for para o inferno, não tem mais como reverter esse quadro. Não tem mais. Por isso que nós cristãos não acendemos vela para quem já morreu. Amém? Por quê? Porque nem acendemos, nem rezamos, nem oramos. Por quê, pastor? Porque não funciona. Depois que você... A chance, a oportunidade está agora, no presente. Por isso que é arriscado viver uma vida sem ter entregado a sua vida a Jesus. Eu me lembro quando eu fazia parte do mundo, eu frequentava muito o Clube do Binhas. Só que eu tinha esse entendimento que se eu morresse, eu sabia que eu ia para o inferno. Porque eu estava desviado do Evangelho. Eu me afastei do Evangelho. Então, a graça de Jesus para perdoar meus pecados não era suficiente por causa da minha escolha. Eu escolhi aquela vida. Eu escolhi viver daquele jeito. Então, se eu morresse, não tinha mais como reverter o quadro. Eu estava fadado ao inferno eterno. E o inferno existe. Dentro do estudo de escatologia, eu vou provar também na Bíblia. Amém? Então, é necessário. Por isso que a gente prega o Evangelho. Anuncia o Evangelho, seja na rádio, seja na igreja, seja em culto campal, seja pessoalmente. Você precisa falar do Evangelho para as outras pessoas. E outra coisa fundamental, irmão, para que alcance as almas e elas não se percam, é a intercessão. Todo crente é um intercessor. O que é um intercessor, pastor? É aquela pessoa que se coloca na brecha, intercedendo por aquela vida, ou por aquela alma que está caminhando ao inferno. Quem está no mundo é como se tivesse com um tampão no rosto, caminhando assim, cego. E lá na frente um precipício, elas não estão vendo, mas elas estão prestes a cair nesse precipício, que é justamente o inferno. Então a importância da igreja interceder. A intercessão pode mudar o quadro. Você interceder, está na brecha. Interceder pode pedir várias vezes, não tem problema. Você pode interceder, pai, eu intercedo por a vida daquele meu irmão que ainda não se converteu, pai. Abre os olhos espirituais, que esse espírito que está cegando ele caia por terra em nome de Jesus. Eu devo praticar a intercessão, eu devo cubra, pelo menos comece com a sua família, com a sua casa, com seus filhos que estão desviados, com parente, eu intercedo pelos meus primos, eu intercedo pelos meu tio, eu intercedo pelos meus tios, eu intercedo pelos meus irmãos, eu intercedo pela minha família, eu intercedo pela igreja. Se não houvesse intercessão contínua para essa igreja, muita gente já tinha morrido aqui dentro. Prove-me, pastor, provo para você. Quem lembra de Sodoma e Gomorra que estava prestes a ser destruída? E por causa da intercessão de Abraão, aquela cidade foi destruída, mas os justos que tinham lá, Ló e sua família, foram retiradas. A intercessão é tão poderosa que Deus fez um anjo, você sabe o que é um anjo? Um anjo ir na casa de Ló, para falar que aquela cidade ia ser destruída e que eles precisavam sair dali. E eles não queriam sair. E o anjo ainda pegou na mão dele e saiu arrastando. Por causa da intercessão de um homem. Amém? Olha o poder da intercessão. Aí isso aí é bom demais. Eu vou pedir até licença um pouquinho. Você vai dizer assim para seu irmão. Diga assim, olha. Você é o intercessor, né? Se não é, vai ser a partir de hoje. Agora, que intercessor é esse? Pergunta, que intercessor é esse? Querendo afrouxar as botas, querendo desistir, querendo retroceder.
Tem gente às vezes que está lá com a cabeça no mundo. Né? Não pode ver um cartaz de uma banda famosa, está tremendo na base. Que é isso, irmão? Você não compensa, irmão, arriscar a sua vida. Não compensa, eu estou te dizendo, não compensa arriscar sua vida por momentos passageiros. Não compensa. Amém? E essa primeira vinda está relacionada à libertação do pecado. Em João 3,16, todo mundo conhece esse texto. Diz assim, eu quero até que você repita comigo para aprendizado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem muitas pessoas hoje no inferno, blasfemando contra Deus, porque estão lá. Mas não é culpa de Deus. Deus não fez, segundo as Escrituras, o inferno para o ser humano. Deus fez um inferno para o diabo e os seus seguidores. O homem está indo para lá por escolha própria. Eu declaro que ninguém aqui se perderá para Satanás. Eu declaro que ninguém vai para o inferno. Mas se porventura for que está amarrado, você vai por escolha própria. Porque eu estou te ensinando. Eu estou te dizendo, eu estou alertando, eu estou avisando. Para que você não vá para esse lugar. Porque o inferno, segundo as Escrituras Sagradas, ele é eterno. Amém? Eterno. Também vou provar isso na Bíblia durante o período do estudo de escatologia. Porque hoje é só a abertura. Vai ser muitas quinta-feiras, viu? Vai ser muitas quinta-feiras. Para que eu possa trazer as bases, trazer as provas. Então a primeira vinda está relacionado justamente ao perdão do pecado. A primeira. E a segunda vinda começa no arrebatamento. Amém? Mas não é a vinda descrita, eu estou fazendo só uma analogia aqui da visão geral escatológica. A segunda vinda de Jesus começa com o arrebatamento da igreja, que vai ser um evento que vai acontecer, segundo as Escrituras Sagradas. E a Bíblia fala sobre isso lá na carta aos Tessalonicenses 4, 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 e 17. Vamos ler, quem quer ler aqui? A Bíblia trata sobre o arrebatamento. Travou, foi? Isso é o cão já querendo atrapalhar, tá vendo? Está repreendido, Satanás, mas é mesmo. É. Quando se fala de fim dos tempos, vai falar de escatologia. Vida após a morte, o diabo se enfurece. Mas está repreendido, ele vai cair fora, em nome de Jesus. Vamos abrir? Eu duvido ele pedir de nós abrir. Abra aí sua Bíblia, 1 Tessalonicenses. Quem trouxe Bíblia? Irmão, se você está vindo para a igreja hoje, deixa eu te pedir, a partir do próximo culto, traga a Bíblia. Tá certo? Traga a Bíblia. Se for em PDF, amém. Se não for, traga em papel, mas traga a Bíblia. A Bíblia é para você andar com ela, não é para ter vergonha não, viu? 4:16. 16 e 17. Enquanto ele está tentando lá. Pronto, destravou, ó, o diabo soltou. Porque assim, às vezes a gente se acostuma com a tela e diz, eu não preciso da Bíblia, levar a Bíblia. Precisa. Até para mostrar que você não tem vergonha de andar com a Bíblia. Amém? Vamos lá. Porquanto, vai para ler, irmão, nós estamos na escola. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo, e o ressoar da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Vai lá. Pula.
Depois, nós, refere-se à igreja de Cristo agora. Depois nós, os vivos, quem está vivo? Os que ficarmos, vamos lá, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens. Amém? Deus mostrou ao apóstolo Paulo o arrebatamento. E esse arrebatamento será nas nuvens, para um encontro do Senhor nos... E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então o arrebatamento faz parte da segunda vinda, mas a segunda vinda completa é só no final da grande tribulação, que eu vou já explicar. O arrebatamento é o encontro da sua noiva. Quem é a noiva? A igreja. Amém? A igreja na terra será retirada da terra para encontrar com Cristo nas nuvens. Amém? O arrebatamento não está referindo àquela palavra na Bíblia que diz que Jesus voltará e todo olho verá. Porque até então nós pensávamos, eita, quando Jesus voltar eu vou ver. Não, nós não vamos ver. Por quê? Nós vamos subir primeiro, antes dele voltar à terra. Amém? Nós vamos ser arrebatados. A igreja será arrebatada para se encontrar com Deus nos ares. E uma vez que a igreja for arrebatada, glória a Deus, não tem mais perdição para a igreja. Se você participar do arrebatamento, você não vai entrar no juízo final para a condenação. Porque os que foram arrebatados garantiram a salvação eterna. Por isso a importância da compreensão dessas coisas. Porque a Bíblia fala, são fatos. Vai acontecer. O arrebatamento vai acontecer. Jesus disse em João 14, versículo 1, 2, 3. Olha o que ele disse, palavras de Jesus. Jesus fala a verdade ou não? Então vamos ler junto. João 14, versículo 1, 2, 3. Em voz alta, porque nós estamos dentro de uma sala de aula. Vai lá. Vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Isso é palavra de Jesus, viu? Versículo 2. Há muitas moradas. Se não for assim, eu vos teria dito. Pois vou preparar um lugar. Onde é que Jesus está hoje? Amém? No céu, no paraíso. Ele está no paraíso. O paraíso é real. Amém? O paraíso é real. Jesus disse, eu vou preparar um lugar, mas eu vou voltar. Essa volta que ele está falando refere-se ao arrebatamento, o encontro nas nuvens. Não é aquela profecia de Zacarias que ele pisará no Monte das Oliveiras. Essa é mais para frente. Essa se trata do arrebatamento. Ele está falando para a sua noiva. Quem é a noiva de Jesus? Diga, é a igreja. Então olha para uma pessoa do seu lado e diga, é você, bonitão. Amém? Nós somos a noiva de Cristo. E Ele nos garantiu que lá na casa do Pai há muitas moradas. Eu não sei se você está entendendo. Há muitas moradas. Lá não precisa de aluguel, não. Lá você tem a sua casa. É garantido. Particularmente eu acredito que é a Nova Jerusalém, que o Apocalipse fala sobre a Nova Jerusalém. E ele disse, na casa do seu pai há muitas moradas, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar o lugar. E o versículo 3, ele diz no versículo 3, e quando eu for, e ele já foi, não foi? Jesus já foi? Quando eu for e vos preparar lugar,
Vamos ler junto. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Dá uma glória a Deus. Promessa do arrebatamento. Segurança eterna para mim e para você. Abra aí Marcos 8:36. Diga comigo, segurança eterna para mim e minha família. Lê junto comigo Marcos 8:36, bem alto, voz alta para incomodar Satanás. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você quer ganhar o mundo e perder a sua alma? Eu não quero não, irmão. A minha alma é a minha alma. Eu não troco a minha alma por nada nesse mundo. Eu não troco. E te digo, não troque também não. Você pode até dar a sua vida pelo seu filho, se necessário for. Mas a sua alma você não dá para ninguém. A sua alma é uma decisão particular sua. A sua alma, para onde ela vai, é algo que é eterno. Então, é uma decisão particular sua. Você que é mãe, você que é pai, tem responsabilidade sobre os seus filhos, para que a sua alma seja salva e a deles também. Os seus filhos seguirão o teu exemplo. Se você é um homem de Deus, ele será um homem de Deus. Se você é uma mulher de Deus, sua filha será uma mulher de Deus. Se você não nega a sua fé, seus filhos não negarão a fé deles. Pode até acontecer, e é normal às vezes acontecer dos filhos se esfriarem um pouco, mas a semente está lá dentro do coração deles. E essa semente foi implantada por causa da sua fé, por causa da sua coragem, por causa da sua renúncia, por causa da sua ousadia, por causa do seu amor para com Deus, porque Ele te viu com a Bíblia aberta, lendo a Bíblia diariamente, porque Ele te viu frequentemente em um lugar orando ou com o joelho no chão, porque Ele te viu você com frequência na casa de Deus. Isso faz mexer com Ele. A semente está sendo enraizada dentro dele, para que a alma dele não venha se perder. Você está entendendo? Isso faz parte da escatologia também. Então, igreja, vai acontecer o arrebatamento. E o arrebatamento, nós já estamos próximo desse grande evento que vai acontecer. Esse evento, irmãos, ele é um evento que vai acontecer antes da grande tribulação, para que a grande tribulação possa ser acionada ou começada. Amém? Eu vou mostrar um texto mais para frente, lá na carta aos Tessalonicenses, que o que está detendo o anticristo operar nessa terra é a igreja. Enquanto a igreja está na terra, o anticristo não tem como entrar em ação. O anticristo só vai entrar em ação quando a igreja for removida. Está escrito na carta aos Tessalonicenses. Se alguém quiser pesquisar aí, porque eu não tenho aqui na memória esse texto. Não sei se é pesquisar aí ou no Google, algum canto aí. Quando a igreja for retirada da terra, o anticristo entrará em ação. E nós vamos estudar isso mais para frente, detalhadamente. E vai dar início o período dos 7 anos, chamado Grande Tribulação. Então, quando o arrebatamento, eu estou só fazendo uma explanação para dar início ao projeto de escatologia. Mas a gente vai estudar por etapa, cada uma dessa parte. Quando a igreja for arrebatada, der início à grande tribulação, segundo Daniel, está escrito no livro de Daniel, que serão 7 dias. Esses dias representam 7 anos.
dividida em duas partes, 3 anos e meio de uma falsa paz e 3 anos e meio de uma grande tribulação. E aí, depois da grande tribulação, vem o retorno de Cristo. E ele vai pisar no Monte das Oliveiras. E ele voltará para a terra juntamente com a sua noiva, que é a igreja. Amém? Depois disso, o que é que vai acontecer? Dá início o milênio. Diga, milênio. O que é o milênio? Eu estou só fazendo uma explanação, irmão, mas eu vou estudar isso detalhadamente com vocês. O milênio é um período de 1000 anos na terra, Jesus governando a terra, com Satanás vai ser preso e ele vai governar sobre essa terra. Quando finalizar o milênio, o que é que vai acontecer? O juízo final. Amém? Satanás vai ser solto, vai tentar enganar as nações, e ali ele vai ser preso novamente, e vai participar do julgamento final, juntamente com os que se perderam, e vão ser lançados no lago de fogo. E aí entra a eternidade, que é o novo céu e a nova terra. Deu para entender aí? Coloca a segunda imagem aí, por favor. Alguém achou o texto lá? Eu não sei se é 1 Tessalonicenses 2. Não sei se dá para vocês ler aí, ó. Mas a sequência é essa aqui, ó. Primeiro, eu vou dizendo que vocês vão repetindo aí, viu? Primeiro, arrebatamento da igreja. Segundo, tribunal de Cristo, que eu não falei, mas a igreja vai subir às alturas e vai participar do tribunal de Cristo. Mas esse tribunal não se preocupa não é para perdição não, é para as recompensas e os galardões. Terceiro, tu tem referências ali, viu? Terceiro, vai acontecer as bodas do Cordeiro, que é uma festa no paraíso com Jesus. A igreja vai participar, a noiva do Cordeiro, dessa festa. Quarto, a grande tribulação vai ser acionada, 7 anos. Quinto, segunda vinda após a tribulação, ou seja, Jesus voltará e todo olho o verá. Mateus 24, 27 e 31. Vamos ler esses textos aí. Não achou não, Tiago? Isso é procurar o que detém. Segura aí, mas vamos primeiro para esse Mateus 24, 27. Porque à medida que você ficar vindo, você vai aprendendo mais, vai entendendo. Vamos lá, lê aí comigo. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Aí já está falando de quê? Da segunda vinda, que é justamente no final do arrebatamento. Vamos lá. Assim, vamos lá, todo mundo de novo. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Versículo seguinte. Todo mundo olha. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida a tribulação. Lembra da tribulação? Serão os 7 anos de tribulação. Que está próximo, viu, desses 7 anos. Logo em seguida a tribulação daqueles dias. O sol escurecerá. A lua não dará a sua claridade. As estrelas cairão do firmamento. E os poderes dos céus serão abalados. Aí vai acontecer no versículo 30, trata da segunda vinda. Vamos lá. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então isso aqui trata de quê? Diga, da segunda vinda. Não é o arrebatamento. Está dando para você entender? Volta para aquela tela. Aquela outra tela. Vai acontecer arrebatamento da igreja, em seguida entra a tribulação, depois da tribulação dos 7 anos, Jesus volta e todo olho verá. Jesus volta com a sua igreja para essa terra, para governar essa terra. Amém? Está dando para entender?
E aí dá início o reino milenar de Jesus. Serão 1000 anos de governo de Cristo antes de entrar para a eternidade. 7º, o juízo final. E 8º, o estado eterno. Glória a Deus. Vamos pular para outra imagem. Até aí está dando para entender, não está? Eu vou ficar nessas partes aqui, porque não vai dar para eu entrar aqui na outra que eu queria falar, que era justamente sobre o estado dos mortos, que a gente vai estar estudando também. Essa tabela aqui, ela fala das dispensações. Pastor, o que é uma dispensação? Dispensação é como se fosse uma fase. Quem tem fase na vida aqui? Por exemplo, um dia nós fomos beber, nós precisávamos de ser amamentados, aí depois nós crescemos mais um pouco, aí já passou chegou na fase de criança, depois chegou a fase de adolescente, depois chegou a fase de adulto, depois chegou a fase de um homem mais formado, e aí por diante. É assim ou não é? A vida da gente é feita de fase ou não é? Então, dispensacionalismo são fases. Por que é importante eu entender essas fases? Para eu entender em que época nós estamos. Presta atenção, eu preciso da ajuda de vocês. Eu estou me esforçando para ensinar, mas vocês têm que se esforçar para aprender. Amém? Então, como é que chama? Dispensacionalismo. A primeira fase começou em quê? Da criação do mundo. A fase da inocência. Adão e Eva não eram inocentes? Presta atenção, olha para cá. Adão e Eva eram ou não eram inocentes? Então o que é que aconteceu? Deus, em cada fase, Deus dava uma responsabilidade e eles eram obrigados a obedecer. Porque Deus não fez robô. Ninguém foi feito para adorar a Deus por força. Tem que ser por livre, espontânea vontade, ou seja, tem que ser por livre arbítrio. Então, quando Deus criou o mundo, que Ele fez o homem, eles eram inocentes. Presta atenção, irmão, eu estou vendo gente virar o rosto para outros lugares e não está dando atenção aqui, ó. Tem que dar atenção aqui para você aprender. Amém? Talvez agora esse primeiro momento, assim, vai ser muito importante entender esse primeiro momento para entender no meio e no final. Se você não entender agora, lá na frente você vai ficar perdido. Então você tem que se esforçar para aprender. Amém? É um pouco diferente de pregação, porque pregação vem revelação, vem aquele negócio, é mais agitado. Mas eu disse, nós estamos numa escola. Às quinta-feiras, por um período de tempo, vai ser uma escola. Amém? Então, qual era a responsabilidade? Eu vou envolver vocês para a gente ficar mais ativo. Qual era a responsabilidade que Deus tinha dado a Adão e Eva? Quem sabe? Espera aí. Cuidar do jardim, não comer o fruto. Deus, era uma responsabilidade cuidar do jardim, porque Satanás ia tentar invadir o jardim, ele tinha sido expulso do céu. Mas a maior responsabilidade era o quê? Não comer. Aí eu te pergunto, aquele fruto era venenoso? Tem pessoas que dizem que era um coco. Tem outros que dizem que era uma maçã. Mas diz que é um coco porque ele comeu e bebeu. Tomou, né? Tomou e comeu. Mas ninguém sabe o que era não, viu? Estou brincando. Mas a responsabilidade era não comer do fruto. Tinha veneno naquele fruto? Não, irmão. Simplesmente Deus estava dizendo assim, era o livre-arbítrio, era como se Deus dissesse assim, ó, Léo. Deus cria Léo e diz assim, ó, Léo e Bia, né? É Adão e Eva. Léo, ó, tá vendo esses cartãozinhos aqui? Nunca tope nele, porque no dia que você tocar, você vai morrer. Era uma responsabilidade. Tinha algum problema ele tocar? Não. Mas quando ele fizesse isso, ele estava em desobediência. Quem está entendendo?
Por isso a importância da obediência aos princípios de Deus. Só que o que aconteceu? Deus deu uma responsabilidade e eles, diga comigo, fracassaram. Eles pecaram. E todo pecado tem o quê? Uma consequência. Qual foi a consequência? Então a primeira dispensação foi, para você entender, da inocência, a responsabilidade não era para não comer o fruto, e o fracasso deles foi o quê? Eles comeram. E depois que eles comeram, eles pecaram. Com isso veio um julgamento. Diga, julgamento. Agora repita, todo pecado tem um julgamento. Está entendendo? E eles foram julgados. Adão e Eva não foi julgado? Lembra que Deus deu uma sentença que a mulher ia passar a sentir dores de parto? O homem agora ia se esforçar para poder trabalhar. E a pior coisa que aconteceu foi o quê? Quem sabe dizer? Separação eterna de Deus, que eles morreram espiritualmente. E a outra coisa, morte física e espiritual, mas outra coisa que Deus fez. Maldição. Mas só está faltando uma coisinha. Foi expulso do jardim, irmãos. Eles não podiam mais entrar no jardim. Consequência do pecado trouxe danificação. Você está entendendo? Diga, todo pecado haverá prejuízo. Está vendo como é importante a gente entender isso? O que é o pecado? Pecado é uma infração. Tudo que é contra os princípios de Deus é pecado. Deus mente. E quem mente? Está pecando. Quem é o pai da mentira? Estão entendendo agora? Roubar é o quê? Mas tem gente que diz assim, eu nunca tirei algo de ninguém, mas está doido para entrar na prefeitura para roubar o governo. É roubo também. Todos os governantes. Se tivesse um bocado aqui para ouvir eu pregando isso agora. Se tivesse. Todo governante. E aí tem gente dizendo, mas é o ladrão bom. Vai prestar conta. Tem gente que diz assim, se crente chegar lá, ele vai roubar também. Presta atenção, se ele for um homem de Deus, ele não rouba. Agora ele só pode entrar nesse canto se for chamado para isso. Eu vou porque o salário do vereador é 7 mil. Vá não. Você vai por um propósito. Você não vai por ambição. Você vai por propósito, por chamado de Deus. Amém? Então pessoas que às vezes dizem, eu nunca tive de ninguém, mas que oportunidade lá para tirar, isso é roubo. Amém? Isso é roubo. Jesus foi mais além, ele disse assim, ele falando sobre adultério, que adultério é ficar com uma mulher que não lhe possui, que não é sua, isso é um adultério. Fora do casamento é um adultério. Mas Jesus foi mais longe ainda. Ele disse, aquele que desejar no seu coração, adulterou. É forte ou não é? Diga assim, até com os meus pensamentos, eu devo ter cuidado. Até com o celular, faça assim, até com o celular, eu tenho que ter cuidado. O diabo está bombardeando no celular, viu? Com as dancinhas das piriguetes. Brincadeira, viu? Tá lá, cuidado. Fuja da aparência do mal. Amém? Seja santo porque eu, diz o Senhor. Então eles fracassaram e foram julgados.
Aí entrou a segunda fase. Qual foi a segunda fase? Diga: a fase da consciência. Porque em Adão eles eram inocentes, mas depois do pecado eles foram conscientes. Agora eles sabiam o que era certo, ou eles sabiam o que era pecado, eles sabiam o que era mal. Eles não tinham provado, mas agora provaram. Entrou a segunda fase, segunda parte da dispensação. E a orientação de Deus era fazer o bem e sacrifícios de animais. Deus tinha dito: agora vocês precisam sacrificar animais. Por quê? Quem lembra que faziam isso? Vocês estão lembrados? Porque cada animal que era sacrificado, ele tinha que ser perfeito e não poderia ter defeito, porque já estava sinalizando para a morte de Jesus lá na cruz. É forte ou não é? Só que quando eles sacrificavam os animais, aqueles animais não tinham força para limpar os pecados deles. Quem está entendendo? Ali era só um tipo de cobertura, mas eles faziam em obediência. Eles faziam o quê? Sacrifício de animais. Mas eles novamente fracassaram. E qual foi o fracasso deles? Eu não vou abrir o texto porque seria muito prolongado. Mas lá no livro de Gênesis, capítulo 6, vai falar. Diga comigo: o aumento da maldade sobre a terra. Vamos repetir de novo, que é só assim passa o sono. Diga: o aumento da maldade sobre a terra. E qual foi o julgamento do crescente aumento da maldade na terra? Dilúvio. Amém? Qual foi o julgamento? Dilúvio. Por que Deus mandou o dilúvio? Por causa do aumento da maldade na terra. Não é porque Deus estava querendo: eu vou mandar água aqui para matar todo mundo, oh, coisa boa, vou matar. Não, Deus não fica satisfeito na morte de ninguém. Amém? Simplesmente ele agiu como um juiz. Eu fiz uma analogia na rádio simbolizando Tiago. Talvez alguns não tenham ouvido essa analogia, mas eu vou simbolizar novamente. Imagina que Tiago tem um filho, uma filha, e essa filha, como criança, ela inocentadamente foi estrupada, abusada e assassinada. É pesado ou não é? Mas no lugar em que Tiago vive, e na nação que ele vive, o juiz daquela nação, ele é correto, ele tem um bom caráter, ele é justo e ele não pratica mal com ninguém, e ele só age julgando com justiça. Ninguém nunca ouviu falar mal desse juiz. Amém? Ninguém nunca ouviu. E de repente, trazem essa pessoa, é descoberto o rapaz que fez isso, trazem ela para ser julgada. E na nação que Tiago mora, a pena de morte. E na sentença do juiz, ele julga a causa como pena de morte. E aquele homem vai ter que passar pela cadeira elétrica e ele vai morrer. Eu te pergunto, esse juiz, ele era ruim porque deu uma sentença de morte? Vamos, então, participe, irmão. Era ou não era? Era ruim? Não. Ele foi um justo juiz. Agora, interessante que mesmo Deus, mesmo diante da maldade, a Bíblia diz que Deus achou graça em Noé. Porque era o único justo. E por causa disso ele mandou fazer uma arca. E essa arca representa quem? Diga: Jesus. E aqueles que entraram na arca aceitaram Jesus, parafraseando. Olha para seu vizinho e diga aí: você já entrou na arca? Aí o julgamento veio. Quem lembra que Jesus disse que o fim dos tempos seria parecido como o tempo de Noé?
Vamos lá para aprender. Comia, bebiam, davam-se em casamento, mas de repente o dilúvio veio. Traz essa analogia para hoje. Muitos estão comendo, fartando-se, bebendo, embriagando-se, noitadas, curtindo baladas. E de repente, o que é que vem? O juízo, o dilúvio, parafraseando. Então nessa fase da dispensação, eles fracassaram e foram julgados com o dilúvio. E depois do dilúvio, mais uma fase se inicia, chamada do governo humano. Agora tinha pouca gente na terra, era Noé e sua família, e eles tinham que multiplicar e espalhar sobre a terra. E a ordem de Deus, segundo as escrituras, eu não vou ler, mas está no quadro. Se vocês quiserem, eu mando lá no grupo do Verbo. Eu posso mandar, quem quer lá? Porque tem os versículos, aí facilita para você estudar em casa. Ó. O governo humano, depois do dilúvio, era outra fase. E Deus tinha dito lá em Gênesis capítulo 8, versículo 15, não precisa abrir não. Gênesis 8, 15 e 9, 7, a ordem era essa: multipliquem-se e espalhem-se sobre a terra. Amém? Estamos chegando no final, viu? Segura aí a peteca. Multipliquem-se e espalhem sobre a terra. Só que em vez deles multiplicar, o que foi que eles fizeram? Se juntaram. Fizeram a Torre de Babel. Quem já viu falar na Torre de Babel? Em vez de eles obedecer o comando de Deus, eles disseram, vamos fazer uma torre. O objetivo deles era chegar no céu, através dessa torre. Só que não era o plano de Deus. E por conta disso veio o quê? Diga, juízo. E qual foi o juízo dessa vez? Confundiu as línguas deles. E eles falavam e ninguém entendia. Obrigatoriamente eles começaram a se separar. Porque eles foram confundidos. Mais uma fase se passa. Diga glória a Deus. Entra outra fase, que é chamada a fase da dispensação, chamada promessa. Mas em cima é promessa. Promessa. Deus fez a promessa a quem? A Abraão. Amém? E qual foi a ordem de Deus? Para que ele saísse da casa dos seus parentes e fosse para uma terra que Deus ia mostrar. E essa terra era onde? Diga comigo, a terra de Canaã. A terra que mana leite e mel. Deus queria abençoar eles naquela terra. Mas o que foi que eles fizeram? Fracassaram. Em vez de eles ir para Canaã, eles foram para onde? Egito. Biblicamente hoje, o que significa o Egito? O mundo. As obras da carne. Vocês estão entendendo? O Egito significa o quê? O mundo. Prostituição. Prazeres carnais. Egito. Egito. Eu vou dizer, eu digo. Glória a Deus, dá um glória a Deus aí. Fique de pé um pouquinho para estirar as pernas, vá. É porque é um estudo, aí eu sei como é. Estira as mãos, assassino. Estira as pernas, aqueça aí. Amém? Então, pode sentar. Eles foram para o Egito. E o que foi que aconteceu lá no Egito? Eles foram escravizados. Houve um julgamento. Por isso que Deus permitiu Israel ser escravizado. Os judeus passar, se eu não me engano, 400 anos, se não me falha a memória, debaixo da escravidão de um homem chamado Faraó, de um rei, trabalhando como escravo. Quem lembra daquela história? Que Moisés teve o chamado de Deus para tirar aquele povo do Egito, depois de 400 anos que teve a travessia do Mar Vermelho. Quem lembra? Amém?
Aí eles foram julgados, ficaram como escravos, e Deus ainda providencia outro escape. Deus salva eles do faraó. E Deus faz milagre, abre o mar vermelho, eles vão para o deserto. Deus faz o maná descer do céu, alimenta eles. A Bíblia diz que era tanto milagre que nem o solado dos calçados deles se desgastava. As roupas não se desgastavam, eles não tinham onde comprar, mas Deus não deixava acabar. Topa aí no seu irmão e diga: se prepara para um tempo de milagre muito grande na sua vida, viu? Irmão, viva o milagre, irmão. Daniel recebeu um milagre, você pode receber também. Aleluia! Dá um glória a Deus que o diabo se incomoda com isso. Então veio a escravidão e eles foram libertos. Deus libertou, fez aqueles milagres todos. E ali Deus estabelece a lei. Diga, a lei. Que começa com os 10 mandamentos. Quem já ouviu os 10 mandamentos? Mas a lei não era resumida só em 10 mandamentos. Havia muitos outros mandamentos que complementavam também a lei. Só que foi resumida em 10. Amém? E quando Deus deu essa lei, segundo a carta de Romanos, eu não vou entrar também porque não dá tempo, mas diz assim que Deus deu a lei para mostrar que um homem, ninguém conseguiria ser salvo pela lei. Porque por mais que ele tentasse guardar os 10 mandamentos, falhava em um, ou 2, ou 3. Por isso que ele providenciou a porta da graça chamada Jesus. Amém? Então Deus deu a lei. Êxodo 19, eu não vou abrir, mas está aqui na tabela. Êxodo 19, versículo 3 ao 8. Deus vai trazer a instrução para que a lei fosse guardada. E eles fracassaram. O que foi que aconteceu? Diga comigo, eles quebravam a lei. Toda vez eles quebravam a lei. Toda vez eles não conseguiam cumprir a lei. Amém? E qual foi o juízo? Dispensação, diga comigo, para nós entender. Dispensação judaica. O que é dispensação judaica? Perseguição sobre os judeus, irmãos. Eles foram espalhados sobre a terra. Amém? Então a fase da lei se passou. Agora bota a outra tela. Passou a fase da lei. Diga lá, passou a fase da lei. Aí entrou em outra fase. Qual é a outra fase? A fase chamada igreja. Amém? Ou seja, a dispensação da igreja é o que nós estamos vivendo hoje. Vocês entenderam que eu percorri desde o início até chegar a esse momento para trazer uma compreensão, porque o estudo tem que ser detalhado. Eu comecei em Gênesis, na criação, e fui indo, e cheguei agora na era da igreja, chamada era da igreja. Qual é a ordenança que Deus deu à igreja? Ter fé em Jesus e guardar a sã doutrina. Amém? Aí os textos estão aí embaixo, que é Romanos 8, versículo do 1 ao 4, Romanos 10, versículo do 9 ao 10, e Efésios 2, versículo do 8 ao 9. Então é necessário fé em Jesus e guardar a doutrina de Cristo. Amém? Qual foi não, né? O que está sendo, agora eu não posso dizer qual foi, porque não é passado, agora é presente. O que está sendo fracasso hoje? Doutrina impura, corrupção dentro da igreja, falso evangelho, apostatação da fé. Amém? O mundo entrando dentro das igrejas, doutrina impura, ensinos errados. Qual será o julgamento que vai acontecer? Apostasia e falsa doutrina. O que é apostasia e falsa doutrina? É justamente a manifestação do anticristo. Glória a Deus. Então estamos vivendo agora período da igreja. A igreja, quando eu digo, não estou falando do verbo da vida, eu estou falando em geral, está fracassando em questão de doutrinas impuras, não só dentro da igreja, porque tem a igreja certa, tem a igreja boa,
Amém? Mas tem as pessoas que estão lá fora, se dizendo igreja, que não são igreja. Criando doutrinas falsas também. E vai vir a sequência, que é justamente a manifestação do anticristo. Vamos ler 2 Timóteo 4:3? Abra aí. 2 Timóteo 4:3. Vamos lá. Todo mundo lê agora, viu? Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Esse tempo está falando de hoje. Pelo contrário, cercar-se-ão. Vocês estão com preguiça, é? Vamos ler de novo. 3, 2, 1. Pois haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Ou seja, pessoas que não querem ouvir a verdade, mas querem ouvir aquilo que agrada. Amém? Ficam ofendidas com qualquer coisa. E quando se ofende, vão sair da igreja, porque ela quer ouvir o que agrada. Isso está acontecendo ou não está no tempo de hoje? É até o versículo 4 ou é o 3? Acho que é o 3 mesmo, né? Agora volta lá para a tela. Vamos ler o outro versículo. Estou finalizando, viu? Vamos ler o outro versículo. 2 Tessalonicenses 2:3. Apostasia e falsa doutrina. 2 Tessalonicenses 2:3. Vamos lá. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Deixa esse texto aqui, que esse texto tem uma revelação nele. Quem é o filho da perdição? É o anticristo. Quem é o anticristo? É um homem que vai se apresentar na terra dizendo que vai solucionar o problema do mundo. Ele vai pregar uma falsa paz. As pessoas vão aclamá-lo como se fosse o próprio Messias. Quem é Messias? O próprio Salvador. Por que é importante saber disso? Graças a Deus que a igreja vai ser arrebatada, mas pessoas que vão ficar, eles vão ser enganados. E a Bíblia diz que a apostasia, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, ou seja, sem que primeiro venha a apostasia. O anticristo não vai aparecer antes dessa corrupção ou apostasia. E ele será revelado, o homem da iniquidade, o filho da perdição. Quando a igreja for arrebatada, o anticristo vai entrar em operação. E aí dá início o período chamado Grande Tribulação. Volta lá para a gente finalizar agora. Glória a Deus. O pessoal do louvor já pode se preparando, viu? Vamos lá. Então, estamos vivendo a era da igreja. A responsabilidade é ter fé em Jesus e guardar a sã doutrina. Mas está havendo a falha na doutrina, a doutrina impura, a apostasia, vai haver a manifestação do anticristo. E aí vem o arrebatamento da igreja. Amém? Em seguida, arrebatamento, tudo isso agora já começa, coisa mais sobre o futuro. A igreja estamos vivendo agora. Aí vem o arrebatamento logo em seguida. Quando a igreja é arrebatada, aí entra o quê? A grande tribulação na terra. Serão 7 anos de uma grande tribulação na terra, como se nunca ouviu falar. Eu estou trazendo como um resumo para poder entrar detalhadamente, mas nós vamos ler os textos, nós vamos estar estudando sobre isso bem direitinho. E a outra fase que vai acontecer é justamente a fase do milênio. Amém? Que é os 1000 anos de governo de Cristo na terra. Que dentro do milênio eles têm uma obrigação também. Qual é a obrigação? Jesus vai estar reinando na terra, juntamente com a sua igreja. Isaías 11, versículo 3 e 5 fala. Zacarias 14, versículo 9 e 16 fala sobre isso também. Amém? E a ordenança é adorar a Jesus, servir, mas vai haver um fracasso no final do milênio. Apocalipse capítulo 20, versículo do 7 ao 9. Satanás vai ser solto para tentar enganar as nações. Amém?
e no final ele será lançado no lago de fogo e enxofre, como está descrito lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao 15. Pode tocar aí, por favor. Quem deu para entender essa dispensação? Pronto, a primeira etapa, eu fiz o que o Espírito Santo mandou fazer, trazer um esclarecimento para poder agora, a partir de quinta-feira, nós possamos avançar no estudo da escatologia. Eu creio, irmão, pode ficar de pé, que Jesus vai abrir cada estudo, cada parte, Ele vai abrir seus olhos espirituais. Deixa eu te dizer, não vai haver dificuldade para você participar desses estudos. Eu sei que o diabo pode criar situações, eu sei que o diabo pode tentar de alguma forma atrapalhar, colocar alguma coisa para que você não esteja aqui, mas eu já declaro, em nome de Jesus, você vai estar aqui. Eu declaro que todas as quinta-feiras você vai estar aqui, porque seus olhos espirituais vão ser abertos. E você vai começar a entender o que nos aguarda para a igreja, para o povo de Deus. E aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Amém? Em nome do Senhor Jesus.